Olá a todos, eu sou o Gero Maita, sou dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e apresentador do programa Umbanda do Bem pela Rádio Talks Jaruanda. Estamos aqui hoje, nesse próximo vídeo, falando um pouco de Umbanda, né? Explicando um pouco aqui algumas perguntas que achamos interessantes que nos são enviadas no nosso programa pela rádio. O tema que nós vamos falar hoje com vocês vem de um ouvinte que nos escreveu, dizendo que ao se dirigir a uma casa de Umbanda, o dirigente da mesma disse a ela que ela deveria fazer a troca de orixás da sua coroa, porque aqueles que regiam a mesma estariam direcionando a sua vida amorosa a um negativismo imenso. Segundo a mesma, ela fez um trabalho que foi pago nessa casa e não viu mudanças. Inclusive, neste trabalho, foram utilizados elementos animais, o sangue, por exemplo, nas ritualísticas que ali foram feitas. Qual a nossa pergunta a debater hoje? Podemos trocar o orixá da nossa coroa? Os orixás ainda precisam de sangue para poderem trabalhar? E devemos cobrar pelos trabalhos realizados dentro de um terreiro? Bom, nós não podemos iniciar essa informação para vocês sem abordarmos a questão da ética que falta dentro da Umbanda. Muita gente inventando história, muita gente falando que não sabe, muita gente criando mais problemas do que a pessoa já tem quando chega até um terreiro. Minha gente, uma causa amorosa na sua vida que não seja resolvida, você tem uma dificuldade para se relacionar, isso pode estar ligado ao seu pretérito, né? Ou seja, o seu passado reencarnatório, quando você, infelizmente, talvez não tenha tido compreensão de como conduzir essa sua vida amorosa. Quando nós aqui estamos com um problema, reencarnados, nós temos a oportunidade de aprendermos dentro deste problema. E o que fazem os orixás na nossa vida? A regência da coroa de um médium, o Eledá, né, que é chamado de um médium, que se compõe o orixá de coroa ancestral ou adjuntó, orixá de frente, né, aqueles que dão a sustentação para a atual encarnação do médium, justamente aí estão presentes para darem sustentação na vibração e melhoria desse problema emocional que esse médium passa, ou pode ser outro problema que ele esteja enfrentando na sua vida. Não existe troca de orixá. Orixás, primeiramente, são qualidades divinas e nós não podemos, na Umbanda, conduzir os orixás com tamanha irresponsabilidade como vemos por aí. Quando há todo um princípio reencarnatório na nossa vida, Olorum, que é o Deus Supremo, Criador de tudo e de todos, designa qual orixá, qual a sua qualidade divina que vai estar mais ativa na vida do médium, do ser reencarnante, para que ele possa obter os recursos morais e espirituais para poder progredir. Não existe um acordo, olha, esse aqui não está funcionando, é que nem uma loja de sapato, né? Esse sapato está apertando o meu pé, eu vou lá e vou trocar por um outro sapato. Orixás não podem ser tratados dessa forma. Não existe essa junção de trocar para facilitar a vida dos outros. Então Deus seria injusto, né? Deus facilita as coisas para um e para outros não. Será que orixá é tão leviano assim? Então não há fundamento nisso que foi passado. A questão de cobrar pelo atendimento. É óbvio que com base nessa informação que nós tivemos, nós encontramos aí um caso de exploração através da religião. Infelizmente existem bons e maus católicos, bons e maus espíritas, bons e maus evangélicos e também bons e maus ditos umbandistas, né? Porque o verdadeiro sacerdote, zelador de Umbanda, não age dessa maneira. Mas enfim, precisa cobrar para fazer um atendimento? De forma alguma, gente. Caridade não se cobra. Caridade é espontânea e caridade trabalha dentro da ética. Então, quando nós encontramos uma criatura que se dá ao labor de enganar o seu semelhante, este ser já está caído dentro do mistério dos orixás e serve sim aos seres inferiores das trevas. Então, não se deve pagar, nem tampouco cobrar por algum atendimento que seja caritativo e não ilusório,
como esse que mencionamos, que a ouvinte nos enviou a sua pergunta. Quando nós falamos do derramamento de sangue de animal, nós compreendemos todos os ritos que ainda acreditam e procedem dessa forma. Dentro da Umbanda, nós não acreditamos, segundo os mentores que nos dirigem, e neste vídeo temos já aqui a presença de José Severino, que é o mentor da Casa Céu Esperança e o tutor da minha mediunidade, aonde nós não podemos resolver os nossos problemas sacrificando a vida alheia. Nós não podemos resolver os nossos problemas achando que o orixá vai beber sangue. Não tem um fundamento e esta prática deve ser amadurecida quanto a essa questão ofertatória. A melhor oferta que nós podemos fazer aos orixás é justamente aquela que parte do nosso coração, onde nós, como umbandistas, como filhos de Olorum, temos a responsabilidade de representá-los, nos melhorando dentro das nossas imperfeições. Então não existe isso de um orixá estar interferindo negativamente na sua vida. Não existe isso de um orixá estar impedindo um sentido emocional, material ou mesmo físico da sua vida de forma negativa. Pelo contrário, os orixás que compõem o Eledá de um médium, eles têm o papel sim de elevar o seu padrão vibratório, e é por isso que nós temos a ancestralidade, ou seja, o orixá de cabeça, que é aquele que nos acompanha desde o primeiro momento onde nós nascemos, e nós temos os orixás de frente, que de acordo com o princípio reencarnatório de cada médium, eles estarão auxiliando a evolução desse médium na sua jornada de crescimento espiritual. Então fica aqui a dica para essa questão que nos foi enviada no programa Umbanda do Bem pela Rádio Talk de Aruanda, lembrando que você pode participar. As perguntas que você nos envia serão selecionadas e a cada semana nós iremos produzir um vídeo dando destaque à pergunta que julgamos mais interessante para reproduzi-lo. Aqui nós iremos poupar de não citar nomes e nem fontes para não comprometer ninguém, mas a dúvida julgamos que seja aquela que vai nos esclarecer não somente a pessoa que nos enviou, mas enfim aos inúmeros ouvintes que acompanham o nosso trabalho. Acompanhem o nosso trabalho através da Rádio Talk de Aruanda e também do blog do Umbanda do Bem, blog umbandadobem.blogspot.com. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.